Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no último dia do ano e no Evangelho de Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 5, a partir do verso 36, diz: Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: Não tema, não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: Por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. Glória a Deus. Irmãos, creio que vocês já identificaram o texto do líder da sinagoga Jairo, que na etimologia da palavra significa aquele a quem Deus desperta. E eu preguei sobre isso, eu ministrei sobre esse texto, creio que umas 3, 4 vezes já nesse último mês. O Senhor trouxe bastante, creio que o Senhor tem. Eu creio que por alguns motivos o Senhor traz novamente. Eu creio que talvez em determinado tempo eu não tenha conseguido verbalizar a palavra, e talvez por culpa minha, talvez porque o Senhor queira lembrar alguma palavra a mim ou a alguma pessoa que me segue, talvez por pessoas que entram, sabe, por infinitos motivos. E o Senhor também sempre traz perspectivas novas sobre o mesmo texto. Então vamos fazer as aplicações pertinentes, aquilo que é pertinente ao dia de hoje, o último dia do ano. Bom, quero contextualizar um pouco. Como eu disse, Jairo significa aquele a quem Deus desperta. E Jairo, ele se dirige até Jesus. Ele é uma pessoa influente, uma pessoa de autoridade e poder, uma pessoa que as pessoas respeitam, mas ele se humilha ao pé de Jesus. E perceba que ele até arrisca a si mesmo e ao seu cargo, visto que Jesus era odiado já pelos fariseus, já tinha um certo repúdio, visto que ele estava atraindo multidões. E essa primeira multidão que ele cerca é justamente a multidão que estava cercando ele antes ali, querendo milagres. Jesus, ele se move, em todo momento nós vemos ele se mover com uma singularidade, se assim eu posso falar, sabendo o tempo exato de todas as coisas, se movendo pelas estações e pela palavra e pelas missões que Deus tinha colocado ele. Ele estava indo para a casa de Jairo, quando Jairo chamou ele, e talvez é naquele momento que nós ouvimos até uma trilha sonora, né, o rock, né, e pensamos, a vitória já está garantida, pensamos nesse momento, o Senhor vai resolver o nosso problema, mas no meio do caminho tem essa multidão que já atrapalha o Senhor, ele manda várias vezes os demônios se calarem justamente por causa dessa multidão que pode inibir aquilo que ele tem que fazer. Mas ele ele resolve. O Senhor tomou uma decisão no meio do caminho da casa de Jairo de parar, e é muito difícil. Quando nós vemos o sinal de que o Senhor vai resolver o nosso problema, nós observamos, parece que está alinhando tudo para vir o nosso favor, e o Senhor toma a decisão de ajudar uma outra pessoa. E perceba que ela tinha ao mesmo tempo que ela tinha o problema, aquela mulher do fluxo de sangue, que é a que toca nas vestes dele, ela toca e ele para justamente no momento que ele fala: de mim saiu o poder. Ele para, ela tinha o mesmo tempo de problema, que era o mesmo tempo de idade, a mesma idade cronológica da filha de Jairo, 12 anos. 12 anos a mulher do fluxo de sangue passava, esvaindo vida dela, e 12 anos tinha a filha de Jairo. E é muito difícil quando nós vemos Jesus parar para atender quando nós pensamos que o nosso problema é maior. É muito difícil, sabe, ver Jesus resolver o problema dos outros enquanto nós temos um problema. Mas olha, em Salmo 37, versículo 7, fala assim, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Eu quero aqui deixar isso. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Tem dois tipos de pessoa. O Senhor, aquela mulher, claramente ela precisava da intervenção do Senhor. E nós não devemos nos aborrecer quando o Senhor resolve, por algum motivo,
parar para dar atendimento no meio do caminho. Primeiro, ele quer nos ensinar a fé, e segundo, não anula a palavra. O tempo não anula a palavra que o Senhor Jesus deu. Olha, só do Senhor se deslocar até a casa de Jairo, ele já tinha palavra. E naquele momento, o que aconteceu? A filha de Jairo morreu. E chegou os portadores de má notícia. Chegou os portadores e falou, não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Muitas vezes nós passamos por esse momento, muitas vezes nós, passamos por momentos de angústia de coração. Pessoas trazem palavras contrárias àquilo a qual o Senhor deu para nós. Mesmo que esteja morto, meu irmão, mesmo que o médico já deu uma última palavra, eu quero falar para você, Provérbios 16, versículo 1, o coração do homem pode fazer planos, mas a palavra final ela vem do Senhor, a palavra final ela sempre vem do Mestre. Então precisamos ter isso com perspectiva. Jesus, ouviu o que aqueles homens tinham dito a Jairo, foi onde eu comecei o texto. Ele fala, não tenha medo, apenas creia. Eu quero repetir para você, não tenha medo, apenas creia, pequeno rebanho, apenas creia, meu irmão, apenas creia, minha irmã. João 11:40 diz que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. E ele está falando da mesma situação diante ao seu amigo Lázaro, que já morria e já cheirava mal. A palavra fala que Jesus manda tirar a pedra de frente ao túmulo, e a irmã de Lázaro fala assim, não remova, porque, quer dar ordem, porque já cheira mal. Fala assim, mestre, mas já cheira mal. E muitas vezes o nosso problema começa a cheirar mal. As pessoas começam a perceber, as pessoas começam a tomar ciência daquilo que realmente nós estamos passando, por mais que nós tentamos esconder o nosso problema, a nossa insatisfação, a nossa frustração, as pessoas começam a perceber. E é por isso que nós não devemos nem nos aborrecer nem com aqueles que maquinam o mal. Porque tem muita pessoa que quer o mal da gente, tem muita pessoa que fala pra gente, não adianta mais incomodar o mestre. Tem muita pessoa que fala, tá cheirando mal, tem muita pessoa que quer nos desanimar da nossa fé, irmão, mas não desanime, não desfaleça a vossa fé. Não desfaleça os vossos joelhos vacilantes. Coloca o teu joelho no chão e continue orando. Não tenha medo, apenas creia. Olha, então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém acompanhasse. Essa, meu irmão, é a primeira multidão. O Senhor, nós percebemos, a energia do Senhor é ilimitada, mas nós percebemos ao longo da palavra que o Senhor nos separa da multidão, de muitas multidões. Essa multidão era a que acompanhava ele, era a multidão que queria milagres, e talvez por o problema não tivesse resolvido, eles tinham um cunho ali, vamos dizer, espiritual, de desânimo da fé, de desânimo. Então o Senhor se responsabiliza por deter, você não precisa se preocupar. Talvez você esteja passando por um processo a qual o Senhor tem tirado pessoas da sua vida. Isso vai acontecer, irmão, isso vai acontecer, minha irmã. Ele vai tirar pessoas. No meu processo, e eu quero falar de mim, Alisson, no meu processo, teve pessoas que eu não quis, mas que depois eu quis que saísse da minha vida. E teve pessoas que eu mesmo tomei a decisão de tirar da minha vida, porque já tinha acontecido e eu tinha sofrido. No primeiro caso, eu ouvi a voz e eu temei com o Senhor, e o Senhor me mostrou, por A mais B, por uma dor muito profunda, que aquela pessoa não deveria me acompanhar na minha vida, ela não tinha a ver com o meu propósito. E em outro, uma pessoa muito querida, uma pessoa que andava comigo, minha companheira, mas que tinha algumas singularidades que talvez não combinassem com o meu propósito, e eu mesmo afastei. Aconteceu os dois casos. E é melhor quando a gente afasta, a dor é menor, eu quero falar, é menor quando a gente toma a decisão, nós mesmos afastarmos, quando o Senhor dá a ordem. Porque se o Senhor deter, pode ser que cause, e a gente fica tentando voltar aquelas pessoas para a nossa vida. Algumas pessoas vão voltar, outras não. Como é o caso da menina, como é o caso do alvo de intercessão de Jairo, aquele a quem ele desperta. O alvo de intercessão voltaria, ela já tinha morrido, ela já não fazia mais parte da vida, mas o Senhor tinha propósito com aquela menina. Olha, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Eu quero te falar, para cada pessoa que Deus afasta, Deus coloca um Pedro, um Tiago e um João na sua vida. Eu quero repetir isso. Para cada multidão que Deus afasta, Deus traz Pedro, Tiago e João para a sua vida. Quem é Pedro? Mateus 16, sobre Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. São pessoas que vão te ajudar
a edificar, é pessoa que vai te ajudar a edificar, a construir algo no Senhor. Com a pedra angular, o Senhor é a rocha eterna, então é pessoa que vai te ajudar a construir. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor vai colocar a pessoa para te ajudar a construir. E quem é João? João, na etimologia da palavra, significa Deus é misericordiosa. São pessoas que vão te mostrar o favor de Deus. No João é aquele que persevera até o fim, que acompanha Jesus até o último momento na cruz, está do lado. São pessoas que vão te ajudar a perseverar, que vão despertar o melhor de você. E quem é Tiago? Tiago, ele é o mesmo nome que Jacó, significa suplantador, ou aquele que alcança, agarra ao calcanhar. Meu Deus, enrolei tudo. Perdão, irmãos. Calcanhar. Aquele que agarra no calcanhar das pessoas. Ele queria nascer primeiro. É um que tem espírito vencedor, lutou contra Deus e venceu, mas que vai te ajudar na sua identidade, que vai te chegar até o final. Tiago, ele era conhecido como filho do trovão, mas no final foi o primeiro líder a morrer pela igreja. Está em Atos capítulo 12, versículo 2. O rei Agripa, Herodes Agripa, manda matar Tiago, porque esse estava influenciando muito. Então Deus vai colocar pessoas que te ajudem a vencer as suas mazelas e as suas dificuldades, sabe? A se livrar do velho homem para agarrar esse homem que vence em Deus mesmo. Construa, sabe? Que tenha favor de Deus, que te ajude a vencer. Que saiba o momento certo de ficar do seu lado e o momento certo de não ficar, porque sabe que você pode se levantar e ser uma pessoa melhor, pessoas que te incentivem no teu melhor. Olha, mas quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto e muito choro e lamentação. Outro tumulto, meu irmão, outro chororô. Era comum naquela época, era como hoje, por exemplo. Hoje nós temos aí as casas funerárias aqui no Brasil, a qual nós contratamos, e as pessoas vão ou para um lugar específico ou para a casa da própria pessoa e fica velando. Naquela época era comum contratar 2 flautistas no mínimo, até pessoas de baixa renda, contratar 2 flautistas e os pranteadores. Mas são pessoas interesseiras, meus irmãos. O único interesse dessas pessoas elas não têm sentimento. Tanto que quando Jesus fala que ela está dormindo, ela fala assim: a multidão riu de Jesus. São multidão que ri do seu milagre, são multidão que só vivem por interesse, por fingimento. Deus vai afastar o fingimento e a falsidade de você. E vocês percebem que Jairo, durante o processo inteiro, fica em silêncio. Ele não fala nada, irmão, porque o coração dele está turbulento. E muitas pessoas falam que nós devemos adorar a Deus com o nosso sentimento, mesmo no meio da dificuldade, mas isso não é uma regra, irmão. Eu quero te falar, isso não é uma regra. Enquanto Deus afasta as pessoas fingidas, é bom que nós fiquemos em silêncio. Tanto que Jesus manda, no final ele fala assim, Jesus deu a ordem que não contassem a ninguém depois que ele ressuscita a menina. Eu gosto de um versículo que tem em Lamentações, capítulo 3, no versículo 26, fala assim: portanto é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. O Senhor tem uma salvação para nós e ela vai ser feita talvez em silêncio, talvez como Paulo e Silas louvando. Vai ter os momentos de louvor, mas vai ter um momento de louvor com silêncio, enquanto o Senhor afasta pessoas fingidas. Nós não precisamos falar nada. É o Senhor, com as suas perguntas, o Senhor confronta esse tipo de pessoa. Porque esse tumulto e choro? A criança não morreu, mas dormiu. Essa palavra serviu só para reafirmar a Jairo: não tenha medo, apenas creia. E Jairo permaneceu em silêncio, esperando pela salvação, porque ele sabia que aquele homem, aquele que estava ali, era o Deus vivo, que tinha todo o poder sobre a morte. Então a palavra dele se cumpriria. Eu quero repetir, a palavra dele se cumpriria. Eu quero repetir para que entre em teu coração: tudo que foi declarado sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, se cumprirá. Olha, a criança não morreu, está dormindo. Isso aqui fala de um momento de restauração. Depois dele afastar, sabe, pessoas que desanimam a fé, e os fingidos que estão ali por algum interesse, que estão até mesmo dentro da nossa própria casa. Você repara isso?
Perceba isso, que estão dentro da nossa própria casa. Ele vai colocar Tiago, João e Pedro dentro, e também vai colocar aqueles que são os intercessores, que oraram pelo nosso milagre, o pai e a mãe, pessoas que nos amam de verdade. Mas eu gosto de um versículo, ele está em justamente Isaías capítulo 26, versículo 19, que fala da restauração do exílio dos israelitas na Babilônia. Diz assim, fala assim, todos os mortos, porém, viverão, seus corpos ressuscitarão, aqueles que dormem na terra se levantarão e cantarão de alegria, pois tua luz que dá vida descerá como o orvalho sobre teu povo no lugar dos mortos. Logicamente fala de um tempo profético do Senhor, sabe, da ressurreição dos mortos. Sim, fala, mas fala também da restauração de Israel voltando da Babilônia, que dormia em seu pecado. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem orado, espere pela paciência e fale somente com o Senhor. Se tem Pedro, Tiago e João, pessoas na sua vida a qual Deus colocou, tenha coragem, também fale com eles, eles podem ajudar. Tenha coragem de falar. Algumas coisas nós entregaremos só ao Senhor, algumas coisas nós precisaremos de ajuda em oração, outras coisas, por exemplo, algumas coisas nós podemos até declarar a toda a igreja, como por exemplo um problema de uma gripe, algo simples que não traga muita atenção a nós, mas na maioria das vezes será entre você e o Senhor e alguma pessoa de muita confiança, qual você tem, que você pode contar o seu problema. O Senhor coloca pessoas assim na nossa vida. Então espera, por quê? Porque no final, olha o que acontece. Versículo 41, segurando pela mão disse, Talita cum, que quer dizer, menina, levante-se. A menina que tinha 12 anos levantou-se de imediato e começou a andar. Aconteceu. Já aconteceu o teu milagre, irmão. Eu quero declarar profeticamente, já aconteceu, minha irmã, o teu milagre. Já se levantou. E é impressionante isso, porque a menina, Jesus pega ela pela mão. E quando ele toca e dá a ordem, ela se levanta e anda. Eu quero terminar com vocês, logicamente, com um versículo que tem em Efésios, capítulo 3, versículo 6, fala assim, e este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas. E o que é as boas novas, meu irmão? As promessas, a palavra do Senhor. Participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Jesus Cristo. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Paulo estava falando, completando o versículo que é pela fé, em Efésios 2, 8 e 9, que é pela fé e não pelas nossas obras que nós recebemos a salvação que vem por meio de Jesus Cristo, mas nós recebemos para, e aí nós precisamos entender isso, para andar nas obras que de antemão Ele nos predestinou. Tem uma obra, tem um propósito. Deus tinha um propósito com aquela menina, meu irmão, tanto que ela pegou, ela mesma se levantou e colocou andando. Assim como Paulo recebeu também a mensagem do Senhor e colocou a pregação de Jesus Cristo nos lábios e começou a anunciar a todas as pessoas. Faça isso hoje, meu irmão. Faça isso hoje, minha irmã. Sabe, passou um ano, hoje é o último dia do ano, passou um ano completo. E eu tenho plena convicção que o Senhor já fez muita coisa. O Senhor já segurou na sua mão diversas vezes. O Senhor já colocou pessoas que têm te ajudado a edificar, a vivificar e, sabe, e a se doar no sentido da palavra. O favor de Deus foi colocado por meio e Ele mostrou para você que você pode vencer tudo aquilo que dilema por meio da palavra dele. Então se coloque de pé, se coloque no caminho, porque já aconteceu. Talvez você não veja, mas a sua fé já é mais forte. Talvez você ainda não contemple o milagre, mas já aconteceu no mundo espiritual. É uma questão de acesso. Vai acontecer, meu irmão, aqui também nesse plano. Vai acontecer, minha irmã, também aqui nesse plano. Fica firme. Até aqui o Senhor nos ajudou e continuará nos ajudando. Quero desejar a todos um feliz ano novo, que essa mensagem possa servir de edificação nesse próximo ano, que saiba que mesmo que os sonhos, meus irmãos, e os projetos tenham sido frustrados na metade do caminho, no meio do caminho, saiba que o Senhor tem o poder de ressuscitar qualquer área da tua vida. Que Deus abençoe, um feliz ano novo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima.